De volta com o nosso Pan News em Revista, são 10 da manhã, 8 minutos. Muito obrigado pela companhia. Vamos juntos até 11 da manhã aqui no Pan News em Revista, primeira edição, que agora vai falar sobre os segredos dos carros modernos que parecem ter vida própria. A gente vai tentar desvendar alguns deles. Olha, tem carro freando sozinho, tem carro se mantendo aí na faixa de forma inteligente, com um farol também inteligente na hora de cruzar outros veículos. Olha, Luciano, tem tecnologia de todo jeito, hein? É verdade. Tem veículo que te ajuda a estacionar, já é uma realidade, né? O carro que estaciona sozinho, inclusive. Aperta só um botãozinho lá, pensou? É verdade. Agora, para entender como é que funciona toda essa tecnologia e, principalmente, como é que funciona essa manutenção e os riscos para quem utiliza esse tipo de tecnologia, nós convidamos um especialista em diagnóstico automotivo, Alex Tadeu. Alex, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Anderson. Obrigado, Luciano. É um prazer enorme estar aqui, sabe? Passar informação é o que a gente mais faz aí no Brasil inteiro, levando conhecimento técnico para a galera da reparação automotiva, para o mecânico, para o eletricista. E olha, tecnologia não bateu na porta, a tecnologia ela é realidade dentro da oficina. Então a gente sempre fala para todo mundo, né? Quem chegar primeiro bebe água limpa. Então o pessoal que chegar primeiro aqui com certeza vai levar uma informação muito top para dentro do seu negócio. Vamos começar, Anderson? Vamos lá, porque como o próprio Alex disse, não é mais futuro, é presente mesmo, é realidade de hoje. Hoje em dia, Alex, muitos carros novos vêm com essas tecnologias que parecem, de fato, coisa de cinema, né? O cinema já mostra isso há muito tempo, mas hoje a gente está vendo na prática, no dia a dia, que freia sozinho se o pedestre atravessar na frente, ou que dá um leve toque aí no volante se você começar a sair da faixa sem querer. Nesses casos aqui, que tecnologias são essas, Alex? E como é que o carro consegue enxergar a rua e tomar essas decisões para salvar vidas? Anderson, eu vou contar uma história rápida, porque antigamente isso vinha somente em veículo Prime. Veículo caro, veículo de luxo, aqueles carros que poucas pessoas tinham acesso. Hoje, a nossa realidade é que veículo popular tem isso e sai de série. Então, hoje, a gente tem o sistema ADAS, que é um sistema de auxílio à condução. O que é um sistema auxílio à condução? Hoje o veículo, o motorista ele tem gestos repetitivos. Então, o cara freia toda hora, acelera toda hora, vira volante toda hora. E o sistema veio para auxiliar, para retirar esses gestos repetitivos. Então, o sistema ele veio para não só ajudar, mas para diminuir o risco em acidente. Então, quando ele freia sozinho, ele tem um sensor que ele está enxergando exatamente o obstáculo que está na frente dele e fazendo um cálculo. É isso que vocês ouviram. É um cálculo matemático para ele determinar qual é o tempo que ele vai acionar o pedal do freio. Com a intervenção do motorista ou sem intervenção? Porque eu tenho 3 sistemas, tá? Eu tenho um sistema que vai ter só o aviso, eu tenho um sistema que vai ter o aviso com uma intervenção, digamos assim, numa ação não repentina, e eu tenho um sistema que vai frear o carro, que a gente chama, no nosso termo técnico, controle adaptativo de cruzeiro e também a frenagem automática. Então ele percebe que o carro vai, digamos assim, colidir com alguma coisa, atropelar um pedestre ou um ciclista, ele vai fazer a intervenção de forma repentina. Cara, é uma coisa assim que não é mais realidade, não é mais um futuro, não vai aparecer, não, é realidade. Alex, você está me falando então que, por exemplo, no caso, quando o motorista dá uma encostadinha de leve ali no para-choque e todo mundo pensa, que só foi um arranhão, não vai acontecer nada, na verdade o que está por trás daquilo não é bem assim, é isso? Não, não é bem assim. Não, Por é bem quê? assim. Porque agora eu tenho sensores que estão no para-choque, eu tenho sensores que estão na grade do carro, eu tenho sensores que estão na frente do veículo, que hoje uma encostadinha pode custar caro. Porque antigamente uma encostadinha dava um arranhão, você ia lá, dá uma pintadinha no para-choque, tá tudo certo. Hoje não. Hoje uma encostadinha acende luzes no painel, gera código de falha. Ei, tem carro, sabia, Luciano, que ele limita a velocidade. Porque tem um defeito no sistema que envolve a segurança do veículo. Então hoje a gente tem 2 tipos de segurança, ativa e passiva. Sistemas de segurança passiva, o sistema de airbag, o sistema de controle de estacionamento, que é aquele aviso, quando você engata a ré, ele avisa que vai ter um obstáculo na parte traseira, e os sistemas ativos, freios ABS, direção elétrica, controle de estabilidade e os sistemas de condução autônoma. Então hoje, eu tenho que tomar muito cuidado agora quando eu estaciono o carro. Até você estava brincando com a gente aqui, hoje você aperta o botão, o carro estaciona sozinho.
Aquilo faz parte do sistema de segurança, que é para justamente você não encostar o carro, para justamente você não bater, para você não dar aquela encostadinha no para-choque. Não precisa ser o dianteiro, o traseiro acontece a mesma coisa. Então é importante que o dono do veículo saiba dessas informações, que ele não tem um carro simplesmente que vá fazer tudo sozinho. Ele tem uma tecnologia embarcada gigantesca para que ele traga cada vez mais segurança. Trazendo segurança, ele vai diminuir o risco de acidentes. Diminuindo o risco de acidentes, ele vai diminuir o risco de machucar alguma pessoa. Sabe o que acontece com o seguro? Fica mais barato. Sabe o que acontece com o seguro? Ele vai conseguir entender que aquele carro tem um sistema de segurança que vai beneficiar aquele motorista ou o proprietário a ter outros benefícios. Alex, interessante que até algum tempo atrás os carros vinham, alguns modelos vinham com o para-choque até com uma borracha e com mola, Isso. justamente para poder Exato. amenizar um impacto. E hoje a tecnologia impede esse Exato. impacto, ou seja, não tem mais colisão, né, de acordo com a tecnologia de cada veículo. Mas falando aqui de um outro perfil de carro, vamos falar dos carros blindados, né? Muita gente acaba aderindo a esse tipo de proteção, proteção máxima, mas essa blindagem, é importante reforçar, que ela adiciona muito peso, né? E acaba Exato. mudando ali a estrutura, a espessura dos vidros, inclusive onde as câmeras de segurança ficam apoiadas. De que forma essa blindagem pode acabar atrapalhando esse sistema nesses veículos? Quando você blinda um veículo, você muda totalmente a característica dele. Então você muda peso, você muda a espessura do vidro, você muda a parte estrutural dele, você coloca algumas mantas para que possam proteger cada vez mais os ocupantes. Consequentemente, o sistema ADAS, os sistemas de condução semi-autônoma, né, os sistemas de auxílio à condução, eles precisam de inúmeros sensores que estão espalhados no carro. O principal deles, tem 2 sensores principais, tá? Nós chamamos de longitudinal e transversal, que muitos reparadores, muitos mecânicos chamam de sensor de guinada. É um sensor que vai no meio do carro, que geralmente ele está dentro da unidade de comando do airbag. Esse sensor, ele consegue determinar qual é a inclinação do carro. Quando você blinda um carro desse, quando você muda a espessura do vidro, quando você coloca excesso de peso, você muda a posição desse sensor. Então, por exemplo, se ele tinha que frear o carro em tantos metros, ele já não vai conseguir mais. Porque eu mudei o peso dele. E realmente, quando muda o peso, muda a característica para fazer o acionamento do freio. E o freio, ele depende 100% da unidade de comando do ABS, que é uma unidade de comando eletrônica, que hoje eu falo em todos os meus eventos, treinamentos, enfim, que é o centro das atenções de uma eletrônica do veículo. Ele sabe quando o carro anda, ele sabe quando o carro está parado, ele sabe quando eu estou virando no volante. Então, quando eu vou blindar o carro, que eu ponho peso, os 2 sensores importantíssimos que os mecânicos, reparadores que estão assistindo a gente, que estão escutando essa entrevista, eles têm que colocar na cabeça que eu preciso reestruturar isso. Eu preciso reconfigurar o sistema. Computadores, scanners, plataformas originais da montadora, eu preciso entrar no sistema do carro e avisar para ele que uma nova posição tem que ser determinada, porque senão não funciona de forma correta, Anderson. E a galera, hoje, da reparação, tem uma dificuldade a ter esse acesso. Até vou me desabafar aqui na entrevista. Elas têm dificuldade nesse acesso. Que dificuldade é essa? Comprar equipamento. Entender como o sistema funciona, porque a montadora, ela lança o sistema, mas ela não passa para a galera que está aqui fora da reparação. Ela não passa, olha, eu mudei o sistema e agora está trabalhando dessa maneira, nessa estratégia. Ela não passa. Nós que temos que correr atrás. Nós que temos que levar esse conhecimento para a galera poder entender. E entendendo, ele consegue consertar, ele consegue se adaptar a essa nova tecnologia. Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, estamos conversando com o Alex Tadeu. O Alex é especialista em manutenção mecânica e ele viaja o país com aulas para mecânicos. E é por esse motivo que nós convidamos aqui para esclarecer algumas dúvidas exatamente para os proprietários dos veículos. E se você que está ouvindo aí, de repente tem alguma pergunta para o Alex, geralmente, Alex, nós separamos 2 perguntas para o ouvinte no final de cada entrevista. Então você fica à vontade para utilizar o nosso contato, que é o 98111 3787, 98111 3787. Lá no final da entrevista, nós vamos separar pelo menos 2 perguntas. Alex, eu acompanhei na sua rede social, que você fala muito que o motorista faz um alinhamento do carro pensando em não gastar apenas os pneus tortos. Só que nos carros mais modernos, eu já ouvi você falar, inclusive, se o mecânico alinhar as rodas e não avisar lá que tem um problema do tal do ponto zero do volante, fica muito confuso aí. Isso explica para o ouvinte o que é esse tal do ponto zero e por que é que um alinhamento não é só se preocupar
em deixar os pneus não tortos, hein, Alex? Ô, Luciano, o que acontece? Antigamente, quando você ia alinhar um carro, você pensava na parte mecânica, na geometria, não gastar pneu, é, não ter problema na suspensão, você economizar algumas situações onde ia te trazer segurança. Hoje, eu tenho agora uma parte mecatrônica do sistema. Então, o volante ele está vendo qual é a posição dele. O volante está vendo qual é o esforço físico que eu estou fazendo em cima de cada funcionamento da direção. Exemplo, quando o carro está andando, eu tenho um esterço, eu tenho um esforço. Quando o carro está parado, eu tenho um outro esforço maior. E quando o carro está a 5 km por hora numa estrada, eu quase não tenho esforço. Agora, tem um controle disso. Hoje, quando você vai alinhar um carro, para o pessoal que é proprietário, o pessoal que está assistindo a gente aí, está escutando a gente e está vendo que isso mudou. Quando você colocar numa plataforma para fazer um alinhamento, eu preciso enxergar qual é a posição do volante. O que é a posição do volante? Dentro do eixo principal que aciona a barra da direção, eu tenho um sensor chamado ângulo de direção. É um sensor que vai ver a posição do volante, a posição da barra. Essa posição, ela é demarcada por um software. Tem uma memória já pré-programada, originalmente de fábrica, que eu não posso ultrapassar um valor para a esquerda e nem para a direita. Quando esse valor ultrapassa, ele gera uma avaria. Ou ele entra numa estratégia, ou simplesmente, Luciano, ele para de funcionar. Aí acende a luz do painel como avaria. Quando ele acende a luz da avaria, ele não dá problema de ficar sem direção, porém ele perde gerenciamento. Olha que coisa assim, que antigamente não tinha nada disso. Antigamente você colocava dentro do alinhamento, fazia o alinhamento do carro, da parte mecânica, tudo certo. Hoje, eu tenho que me preocupar com a parte mecânica, com a geometria, com o desgaste de pneu e com a eletrônica, que está ali na parte do ponto zero do ângulo de direção. Então, não é mais só alinhar carro. Eu tenho que alinhar carro, mas eu tenho que entender que ali tem um software que está fazendo uma gestão, tanto para ter um alinhamento do zero, porque se o carro tem um mantenedor de faixa, se o carro tem um cara que está lendo faixa através de uma câmera que está no para-brisa, ele precisa saber quando esse carro está alinhado. Como é que ele vai saber? Através do sensor. Se eu faço o alinhamento e não configuro esse sensor, sabe o que vai acontecer? A câmera não funciona. O ADAS, que é o sistema de manutenção de faixa, a gente chama de LDW, não funciona. E o que é pior, acende a luz da anomalia e aí começa todo um problema dentro, não só do veículo, mas dentro da oficina. Porque se o reparador, o técnico, não está preparado, não tem o conhecimento, ele não tem para onde correr, porque ele não sabe para onde fazer. E é esse o nosso trabalho, é levar o treinamento para ele no Brasil inteiro, Luciano, ou Anderson, no Brasil inteiro. Treinamentos gratuitos, palestras, treinamentos presenciais, enfim, para que ele possa entender o sistema e saber exatamente o que pode fazer. Alex, duas situações aqui que eu queria trazer para você. Primeiro, você citou a questão da luz do painel. Muitas vezes o motorista ele liga o carro, já aparece ali um monte de luz ligada, um monte de luz acesa, e ele já fica logo nervoso, está acontecendo alguma coisa, o sistema elétrico parou, deu uma pane aqui e tal. É preciso entender também e conhecer um pouco do veículo para poder saber o que de fato pode estar acontecendo. O segundo ponto é que você falou também de mecânico, que é preciso o mecânico ter essa experiência, essa expertise, não só para executar, mas também para identificar e repassar ali para o motorista, para o proprietário do carro. Mas tem uma situação que nós brasileiros vivemos hoje. Muitas vezes o serviço na concessionária, na empresa responsável mesmo, a montadora do veículo, costuma ser um pouco mais caro, um valor mais elevado. Sim. Outras oficinas têm um valor mais baixo. Como é que fica nessa situação? Onde, de fato, procurar? Quem procurar para poder resolver esse tipo de problema, Alex? Anderson, é uma pergunta complicada porque a montadora, quando ela vai para a concessionária, ela dá todos os pré-requisitos para, digamos assim, consertar qualquer tipo de veículo daquela marca. O nosso maior problema hoje no mercado, tá? Não é a concessionária nem a oficina, mão de obra. Nós não temos mão de obra para isso. Inclusive na concessionária autorizada da marca. Quando levamos o carro para a concessionária, eu vou falar como reparador agora. Eu vou esquecer um pouco a parte do proprietário, vou falar como reparador. É que a gente já está no último, a gente não tem mais para onde correr. Então a gente leva para a concessionária. Porque, como você disse, Anderson, o custo é mais caro. Mas o custo é mais caro pelas informações que ele tem. Para você ter uma ideia, quando você tem um problema na câmera do sistema ADAS, na câmera da faixa, que o cara põe um vidro blindado, ou ele trocou o vidro, eu preciso fazer uma calibração. Aí tem dois tipos, estática e dinâmica. Aqui em Fortaleza, são poucas as oficinas que têm a calibração estática. Você sabe por quê, Anderson?
as ferramentas para fazer essa calibração, o custo é absurdamente alto. Então, para começar a fazer os carros mais populares, tá? Eu não sei se eu posso falar nome de marca de carro, marca de veículos, Sim, fica à Volkswagen, vontade, sim. Volkswagen, Jeep, que são os mais populares, são os carros mais vendidos do mercado. Eu preciso de targets. São painéis que são montados em cima de plataformas para que eles tenham um alvo para que a gente faça a realização dessa calibração. Cara, o investimento inicial é de R$80 mil, R$90 mil, dependendo do carro. Se eu pegar as Mercedes, BMW, veículo prêmio, ultrapassa os R$100 mil. Então, não é qualquer oficina que tem isso. Então, você vai correr para onde? Para a concessionária. E tem concessionárias que têm todas as ferramentas, mas eles não têm mão de obra. Eles não têm pessoal qualificado. Mas, Alex, eles não têm que ter um treinamento? Tem. O problema é a dedicação para fazer isso. Porque precisa se dedicar. Antigamente, o alinhador veicular era um cara dedicado. Ele só fazia alinhamento. Hoje, o cara que tem alinhamento, ele faz alinhamento. Ele desmonta a roda, ele desmonta a suspensão. Ele faz tudo porque a gente não tem mão de obra. Então, quando a gente tem essa discrepância de valor, a oficina, quando ela investe esse tipo de ferramenta, ela quer concorrer diretamente com a concessionária. Sabe o que ele faz? Ele cobra metade do preço. Mas o problema maior não é o preço, não é o valor. A gente não tem mão de obra para fazer isso. Agora, Alex, você está falando de carro a combustão, Sim. de mão de obra. Sim. Quando a gente vira a chave para falar do carro elétrico, de mão de obra, como é que fica aí essa situação? Está numa situação até pior. Por quê? Os veículos elétricos mudaram tudo aquilo que a gente conhecia como a combustão. Agora o cara tem que entender de fio e tem que entender de força. Eu não faço treinamento de elétrico e híbrido, mas já participei. E quando eu cheguei para fazer um treinamento de elétrico e híbrido, eu fui ver, é lei de Ohm. Primeiro é lei de Ohm, segundo é lei de Ohm. Tipo, o básico que eu aprendi como eletricidade básica está sendo aplicado em veículos elétricos. Mas aqui tem toda uma questão de segurança. Você está mexendo com veículos que tem 300 volts, 320 volts. Então, no mínimo, o reparador ele tem que ter ali um treinamento específico para a norma R10, que é para mexer com sistemas de alta tensão. Sabe quantos separadores tem no Brasil? Pouquíssimos. Pouquíssimos nós temos. E assim, veículo elétrico e híbrido, Luciano, é realidade de oficina. Eu não tenho mais aquele negócio, é o futuro, vai aparecer. Não. Tem um monte de carro nas oficinas parado. Primeiro, falta de peça, porque chegaram aqui no Brasil e venderam um monte de carro elétrico. Só esqueceram de uma coisa, manter as peças desses carros. Esses carros, eles quebram. 2, mão de obra qualificada. O pessoal acha que é a mesma coisa que mexer com combustão. Não é. É totalmente diferente. E aí, quando chega na parte de segurança, sistema de câmeras, radar, lidar e calibração estática, o pré-requisito é que eu tenha aptidão para mexer num veículo desse de alta tensão, Luciano. Então, assim, nós temos assim um desafio gigantesco que é treinar esse pessoal para que possam elevar o nível e possam fazer esse tipo de reparo dentro da oficina ou dentro da concessionária. Alex, dito isso, é importante reforçar a prevenção, né? Realizar a manutenção nesses veículos, não só nos carros a combustão, mas a gente está falando agora de uma nova tecnologia, de uma realidade que já existe hoje e deve ser amplificada aí nos próximos meses e anos, que é a questão dos carros elétricos, ou seja, reforçar mesmo esses cuidados, tentar aprender um pouco mais sobre essas tecnologias para poder evitar passar por problemas. Exato. A gente sempre fala que a preventiva é muito melhor que a corretiva. Então, você esperar quebrar o carro para você levar para uma oficina autorizada, ela vai ficar um custo muito mais alto. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, tá? Na região do Nordeste, região quente, região que o calor aqui é intenso, o sistema de arrefecimento de um veículo elétrico e híbrido é muito mais importante do que o sistema de manutenção das baterias de alta tensão. Por quê? Como eu tenho uma temperatura externa mais alta e o sistema exige uma refrigeração, digamos, mais rígida, o reparador e o dono do veículo, a preventiva é ver como é que está o sistema de arrefecimento, ver como é que está o sistema de aditivo, não usar água de torneira dentro do sistema de arrefecimento. Eu tenho um sistema de arrefecimento, muitas vezes, quando é um veículo híbrido, para o sistema de combustão, mas eu tenho um sistema secundário para fazer a refrigeração das baterias de alta. Se eu não me preocupar com isso, é eminente. Esse carro vai aparecer para manutenção corretiva. Ele vai quebrar e vai ter que consertar. Como que eu consigo evitar isso? Como que eu consigo diminuir isso? Levando o veículo dentro das revisões, principalmente no sistema elétrico, e veja como é que está o sistema de arrefecimento, principalmente o pessoal aqui do Nordeste, aqui de Fortaleza e da região do Nordeste. Se ele se preocupar com isso e conseguir levar essa manutenção dentro de um plano de verificação, Luciano, Anderson, dificilmente esse carro elétrico vai quebrar. E vai rodar muito.
Alex, eu tenho nossa conversa já está chegando ao final, mas eu separei pelo menos uma pergunta aqui de um ouvinte para que nós possamos atender. Eu vou tentar traduzir o que ele me perguntou aqui através do WhatsApp, sobre a troca de bateria do carro, que às vezes parece algo muito simples, só que nos carros modernos de alta tecnologia, desligar a bateria velha ali de qualquer jeito. É verdade que pode apagar a memória do computador de bordo do carro e pode chegar até a corromper o sistema da direção elétrica? É verdade. Isso não é fora da realidade. O que ele falou, ele está totalmente coberto de razão. Hoje, quando você vai trocar uma bateria do carro, o que acontece? A bateria, ele é um estabilizador de tensão. Lá na década de 80, na década de 90, que foi quando eu comecei a mexer com parte elétrica, Luciano, o meu pai me ensinou para quando trocar a bateria, desligar o negativo e desligar o positivo. Eu não posso mais fazer isso. Porque se eu fizer esse mesmo método nos carros modernos, que eu tenho um alternador que controla a carga da bateria, eu tenho um sensor que monitora a tensão da bateria, e eu tenho um sistema que eu não posso ter nenhum tipo de pico de alta ou de baixa tensão. Eu preciso ter cuidados na hora de eu desligar a bateria. Existem sistemas que se eu desligar a bateria sem um procedimento, ou seja, sem falta de método, você sabe o que acontece? Corrompe o arquivo da direção elétrica e tem veículos que eu não tenho conserto. Esses veículos eu tenho que trocar a coluna de direção. Sabe quanto custa, Luciano, uma coluna de direção nova? Não. R$ 9.800. Nossa. Ou seja, olha a situação de uma oficina que chegou um carro que ele diagnosticou que a bateria está com problema, ele vai retirar do lugar sem a falta de método, que é isso que a gente leva ao conhecimento, sem a falta, ele retira a bateria, coloca a bateria original, faz a ligação, quando ele entra com o scanner ele vê a luz acesa e a direção não funciona. Ele não tem o que fazer, ele não tem como colocar o arquivo, ele não tem como fazer uma programação online, ele não tem como fazer o arquivo, fazer um telecarregamento do sistema. Não, ele tem que trocar a peça. Já aconteceu situações, Luciano, que um reparador foi fazer a manutenção do ar-condicionado. E o valor que ele cobrou era 10 vezes menor do que o defeito que ele provocou. Ele tirou a coluna de direção do lugar. Quando ele foi colocar de volta, estragou a coluna de direção do carro. E aí, tipo, só para falar em números, tá? Ele cobrou R$ 1.000 para fazer o serviço do carro e gastou 9.500 para consertar. Então, ou seja, a gente quando leva o conhecimento para a galera, para o pessoal da reparação, é para evitar esse tipo de problema. Então, tem os pré-requisitos que são simples. Vai trocar a bateria de um carro hoje, você que é proprietário, você que está escutando a gente que tem oficina mecânica, tem os pré-requisitos. Espera a rede cair, deixa a porta aberta, deixa o capô aberto. Não veja nenhum tipo de consumo através de uma pinça perimétrica. A pinça perimétrica é uma ferramenta que custa R$ 200 para você evitar de você ter problema. Eu estou dando um exemplo de um carro que é crônico, mas tem inúmeros exemplos. Tem carro que não pega, tem carro que perde a codificação da chave, aí você não tem equipamento, tem que chamar uma pessoa que tem equipamento, ou então levar para uma concessionária. Já aconteceu do carro não pegar, sair da oficina de guincho por causa de uma bateria, levar para a concessionária para reprogramar o carro. Olha que loucura. Alex Tadeu, muito obrigado, viu, por sua Teria que ter mais participação. uma hora, né? Pois Poxa tem vida, muita dúvida aqui pra gente eu tirar. adorei aqui o convite, agradeço demais, Anderson, agradeço, Luciano. Alex, como é que faz para te acompanhar nas redes sociais? AlexTadeu.rb no Instagram, só seguir a gente. Tem muita dica de manutenção de veículos e para os proprietários, o que eles podem e não podem fazer. Vídeos rápidos, dicas rápidas de 1 minuto, 1 minuto e meio. Olha, tem salvado muita gente. É AlexTadeu.arb. AlexTadeu.arb. É, porque o nome da empresa é ARB Treinamentos. Então, AlexTadeu.rb lá no Instagram. Só seguir a gente. Você falou pra gente aqui na interna, o Alex falou que você está morando hoje em João Pessoa, na Paraíba. Hoje eu sou pessoense, eu moro em João Pessoa. É um paulista que nasceu em São Paulo, então está morando no Nordeste agora. E estou morando no Nordeste, escolhi o Nordeste para trazer a minha família, minhas 2 filhas, né? Eu tenho uma filha que nasceu em João Pessoa e tenho uma que nasceu em São Paulo. Olha só. E aí, minha família hoje mora em João Pessoa, tenho um prazer enorme de atender a galera do Nordeste, a galera que é surreal aqui, o pessoal, surreal. Eu amo esse lugar, cara. Eu amo mesmo. Tenho familiares que moram em João Pessoa, então a qualquer momento a gente se encontra por lá. Com certeza, é só ligar, a gente vai lá para a Praia do Bessa. Muito bem. Alex, um abraço, hein? Um abraço, Valeu, pessoal. Alex. Um abraço.